Sejam muito bem-vindos ao nosso programa especial sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. E hoje vamos revisitar a trajetória da Ferrinha, relembrar quem fez parte dessa história e falar sobre as expectativas para a participação da AF na edição de 2026. Este programa é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria de Comunicação, SECOM. Eu sou o Giovanni Peroni e estou aqui ao lado de grandes nomes do jornalismo esportivo para conduzir um bate-papo cheio de informação, interação e paixão pelo futebol de base. Vamos juntos? Agradeço aqui aos nossos convidados, o José Roberto Fernandes, jornalista esportivo e apresentador do programa Campeões da Bola, com mais de 40 anos de cobertura esportiva em rádio e TV, referência no jornalismo esportivo regional. José Roberto, seja muito bem-vindo. Didio, eu quem agradeço em meu nome pessoal, em nome da equipe dos Campeões da Bola. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui hoje, né? Ao lado do prefeito Lapena, nosso grande amigo, do Adilson, do Ivan, que os dois representam aqui, além de mim, é claro, toda essa história maravilhosa do rádio e principalmente do rádio esportivo de Araraquara. Então, eu me sinto profundamente feliz, profundamente honrado e naturalmente agradeço a oportunidade de conviver essas horas aqui com vocês, que essas horas vão me fazer muito bem. Ivan Roberto Peroni, jornalista da revista RCA, com ampla experiência na cobertura de esportes, da história do futebol e dos bastidores do esporte araraquarense. Seja bem-vindo, Ivan Roberto. Agradeço, e é evidente que cria-se uma expectativa muito grande em torno da realização da Copinha aqui em Araraquara. Isso nós devemos enaltecer a administração municipal que acolhe essa competição esportiva, onde os sonhos daqueles que são jovens ainda, esses sonhos eles proliferam num sentido único de galgarem dentro de algum tempo os degraus da fama. E muito obrigado pela oportunidade a todos aqueles da equipe do setor de comunicação da Prefeitura de Araraquara. Uma atitude inédita praticamente para que todos conheçam um pouco da história da Copinha. Adilson Telaroli, radialista e comentarista esportivo, conhecido pela sua trajetória nas transmissões da Ferroviária pela cobertura de diversas copinhas e campeonatos paulistas. Adilson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aí ao pessoal da comunicação da Prefeitura Municipal de Araraquara, prefeito Lapena. É sempre um prazer conviver com o pessoal do esporte, com os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho e rememorar com muita alegria coisas da Ferroviária passado e torcendo sempre para que o futuro seja cada vez melhor. É uma honra estar aqui e a gente agradece essa oportunidade. A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece entre o dia 2 e 25 de janeiro de 2026, e o papel de Araraquara como cidade-sede, reforçando a tradição esportiva local, o impacto econômico e turístico e a história da Ferroviária nesta competição. Eu agradeço aqui também e faço a apresentação junto conosco do prefeito Luiz Cláudio Lapena. Inclusive, o prefeito esteve acompanhando o sorteio do grupo da Ferroviária. Prefeito, é uma honra recebê-lo. E como é que foi presenciar o sorteio lá em São Paulo? Agradeço a oportunidade de estar aqui junto a essas feras do rádio jornalismo esportivo. Esses homens viram esse estádio desde quando a arquibancada era de madeira, que o placar, o menino tinha que subir na escada para trocar o número. Acompanharam aí grande parte da história da Ferroviária, né, trazendo para a gente através do rádio aí, como se nós estivéssemos aqui dentro. Então agradeço muito tudo que vocês fizeram pelo esporte de Araraquara e pela Ferroviária. A Copinha é um evento magno, que nós não podemos negligenciar.
Apesar das dificuldades que a prefeitura enfrenta, nós fazemos questão de que ela esteja aqui. E participar do sorteio foi muito importante. Estive lá com o presidente da CBF, o Samir Chaldi, com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, o grande Mauro Silva, vice-presidente, com presidentes de clubes, com prefeitos. E Araraquara ficou no grupo 15, né? Podem achar que é um grupo fácil, mas não é fácil. Nós sabemos que aqui na Copinha é a oportunidade desses meninos de aparecer para o futebol nacional, para o futebol mundial. Muitas oportunidades vão sair daqui. Tenho certeza que todos vão fazer o seu melhor para se projetarem, para conseguir a vitória, mas eu sei que a Ferroviária tem uma grande base e confio muito no nosso potencial. Portanto, a Ferroviária está no grupo 15 e que está composto por Ferroviária, Cuiabá, América do Rio de Janeiro e o Quixadá do Ceará. E Araraquara volta a ser sede, reforçando a sua importância no futebol da base nacional. Ferroviária! Eu gostaria já de iniciar esse nosso bloco de perguntas, né? E questionando, a Copa São Paulo é considerado o maior torneio de base do Brasil? Como que vocês avaliam a importância desta competição para o futebol nacional e a descoberta desses novos talentos? Ivan. Olha, é evidente que nos tempos passados, né, nós tínhamos o Campeonato Paulista de Aspirantes e os jogos eram disputados sempre como preliminares dos jogos principais. Vamos citar um exemplo, Ferroviária e Corinthians, no jogo principal da divisão especial. Então se tinha uma partida preliminar em que Ferroviária e Corinthians também se enfrentavam. E eu tive a felicidade em acompanhar isso como repórter de campo e vi Roberto Rivelino jogando no time do Corinthians como um aspirante. Posteriormente, mediante a sua capacidade profissional, ele se transformou num ídolo, inclusive da própria seleção brasileira de futebol. Mas, quando se pergunta a importância da Copinha, além dessa naturalidade que ela tem em abrigar, vamos dizer assim, cidades da região que oferecem sempre a possibilidade de que aqueles que sonham com a profissão, eles possam vir servir a Ferroviária, como foi feito também ao longo do tempo. Antes de praticamente se profissionalizar e se tornar um aspecto empresarial do futebol, como é hoje, então, logicamente, essa importância é muito grande e ela favorece consideravelmente a formação e a revelação de atletas. Adilson. Antigamente, a gente começa a falar aqui, de ontem, do antigamente, né? O Ivan falou dos times de aspirantes, realmente, mas antes dos aspirantes nós tínhamos, e aqui Araraquara foi um grande exemplo disso, os campeonatos amadores, né? Havia vários estádios aqui em Araraquara, vários campos de futebol, onde se degladiavam as equipes da cidade. Palmeirinhas, Atlética Ferroviária, Santana, Benfica, Estrela e vai por aí afora, né? Grandes equipes que revelaram grandes jogadores. O Tamoio, que era um celeiro de craques lá na usina Tamoio, tinha um campo esplêndido, né? Para abrigar até jogos de profissionais. Infelizmente, com o tempo isso foi acabando e o advento da Copinha São Paulo foi exatamente, de certa forma, uma substituição desses campeonatos amadores que proliferavam em várias cidades. Então, a importância começou aí. Além do lado do turismo, né? Naquela época era muito importante, você trazia um time grande para, mesmo que as equipes juvenis, para jogar em Araraquara, agregava também esse lado turístico. Muita gente vinha ver os times, conhecer as cidades, passar um dia diferente e tal. Então, daí a importância extra futebol que a Copa São Paulo sempre ofereceu. E a grandeza desse evento, felizmente, perdura até hoje. Zé Roberto? Ô Didio, seguindo a linha de raciocínio do Ivan, eu me lembro muito bem, efetivamente, do campeonato de aspirantes.
que eu lamentei profundamente ter acabado e nunca mais voltou. Aliás, foi um fato tão negativo que ajudou a jogar um pouco mais de pá de cal no futebol brasileiro. O Ivan teve a oportunidade de ver na equipe aspirante o Roberto Rivelino, um dos maiores. Eu tive ainda criança a felicidade de ver no estádio municipal do Pacaembu Mauro Ramos de Oliveira, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, atuar na equipe aspirante. Ele vinha de uma contusão, jogou na equipe aspirante do São Paulo contra o Corinthians, já que Corinthians e São Paulo fariam o jogo principal. Outra coisa, prefeito Lapena, que também gosta muito de futebol e de esporte, que eu entendo que faz uma falta danada, e eu vivi todas essas emoções, felizmente, o Campeonato Brasileiro de Seleções. Naquele tempo jogava São Paulo contra Minas, Minas contra Bahia, e foi lá que o Bazani jogou, inclusive. O Bazani não foi para a seleção brasileira, mas deixou o Pelé no banco num jogo da seleção paulista de futebol. Que coisa bonita, né? E que de repente desapareceu e nunca mais falou nisso. A Copinha não deixa, prefeito, amigos e amigas, de ser um substituto. Talvez não seja ainda a altura disso, mas caminha para isso. E no caso da Ferroviária e da nossa Araraquara, é fundamental que tenhamos, sim, historicamente, que se dê sequência a essa participação histórica de Araraquara e da Ferroviária na Copinha. É fundamental. Uma cidade como a nossa, uma rede hoteleira de primeiro nível, ou uma localização geográfica extraordinária que poucas cidades do Brasil têm, e um estádio como esse, de onde estamos falando, que é um orgulho, uma cidade que dispõe de tudo isso e de uma base forte da Ferroviária, não pode ficar sem a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Pura e simplesmente não pode. Sabemos dos sacrifícios, dos esforços, mas prefeito, assessoria, amigos e amigas, vai valer a pena. Seria um erro muito grave não conseguir trazer pelo menos uma etapa da Copinha para cá. Seria romper uma história que vem desde há muitos anos. Então, parabéns. Estamos todos nós dos meios de comunicação aqui representados felizes com isso. E parabéns a todos que trabalharam e vão continuar trabalhando, porque, na verdade, a Copinha ainda não começou. Mas que é um sucesso a partir de agora. Prefeito Lapena, a Taça São Paulo de Juvenil, ela se inicia no ano de 1969, em São Paulo, organizado pela Prefeitura do município de São Paulo. Depois de muitos anos, ela acaba se tornando com 4 equipes apenas. Então, ao que parece, cada cidade parece que é o início da Copa São Paulo, né? Com 4 equipes. Mas depois ela acaba virando Copa São Paulo, né? De futebol júniors, e hoje é Copa São Paulo de futebol júnior. Como é que a administração Lapena, do prefeito Lapena, consegue dimensionar a importância da Copa São Paulo para a população de Araraquara e para o município de Araraquara? Bom, Giovanni, é o maior evento de futebol júnior do mundo. São 128 equipes, mais de 2.500 atletas, com essa esperança aí de aparecer para o mundo, de ter uma carreira profissional, de ter sucesso. Para a maioria deles, a carreira encerra aí, não vão conseguir um contrato profissional. Só que muitos vão se destacar. São 32 sedes, né, em 30 cidades. Araraquara é privilegiada por ter essa oportunidade. E os nossos jogadores vão estar aqui sendo prestigiados pela família, pelos amigos, uma tradição que já se arrasta aí por muito tempo. Eu vejo que o sonho de todo atleta é jogar a Copinha. Isso, inclusive, foi falado lá no evento pelo Djalminha, pelo Souza. O meu sonho era estar na Copinha. O Souza, que veio de Alagoas, foi um grande jogador de São Paulo, deixou muito claro. Eu tive a oportunidade de estar contra grandes atletas, de aparecer. Eu fui visto e consegui ter sucesso que talvez eu não tivesse. Principalmente aí há 30, 40 anos atrás. Hoje nós sabemos que com o profissionalismo, o atleta começou a brilhar, já sai um vídeo, já vem um empresário, mas antigamente era muito mais difícil. Mas é uma tradição, nós sempre estamos aqui torcendo pela nossa Ferroviária, acompanhando as equipes, às vezes vendo grandes atletas que estão jogando aqui,
E para Araraquara é fundamental que isso continue. Eu quero agradecer ao João Henrique Silvestre, ao Cássio, ao Beto, a toda a equipe da nossa secretaria, né, pelo trabalho que tem feito para que se viabilize. Foram várias reuniões, várias visitas na Federação Paulista de Futebol, confirmando o nosso interesse. Parceiros como a Ferroviária, uma grande parceira também aqui, para que a gente mantivesse a nossa equipe, empresários que estão nos ajudando para fazer esse evento aí grande como sempre. Ferroviária! Agora, na visão de vocês, o que faz de Araraquara uma boa sede da Copinha? É a estrutura, é o estádio, a torcida, a tradição esportiva? Ivan? Realmente é indescritível o papel que Araraquara representa no cenário esportivo nacional quando se fala na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas o que a gente precisa entender é que não apenas essa figuração, essa possibilidade, a estrutura que a nossa cidade oferece, e o prefeito Lapena dá essa continuidade e a possibilidade de que o sonho das crianças, esses sonhos eles possam se desenvolver. Nós temos que mergulhar no passado, entender alguns nomes que se destacaram dentro dessa competição esportiva. É o caso do próprio Cafu, um dos mais brilhantes laterais que tivemos, Lucas Paquetá, estrela do Flamengo na atual conjuntura, o Fred, que foi centroavante do Fluminense, mas veio aqui disputar pelo América de Minas Gerais. Nós temos o Casimiro, do São Paulo Futebol Clube, que 3 anos depois de participar na Copinha, ele foi contratado pelo Real Madrid. Então, esses nomes, o Gabriel Jesus, o Guilherme Aranda mais recentemente, o Marquinhos, que está jogando na seleção brasileira e esteve com o Corinthians na disputa da Copinha em 2012, o Neymar, que é do Santos Futebol Clube, uma estrela do futebol mundial. Então, todos esses nomes a gente tem que, evidentemente, trazer como espelho para que as crianças elas possam se desenvolver e praticar o esporte na sua essência e conseguir um lugar ao sol. Então, eu acredito que tudo se junta nesse momento. Não apenas o desejo, mas a estrutura que a Araraquara oferece para que eles possam competir. Ferroviária! Beto, Zé, alguma curiosidade de bastidores marcante das edições anteriores realizadas aqui? Ô, Giovanni, com certeza algumas coisas curiosas naturalmente devem ter acontecido. Mas o que importa, o que me parece que importa, e eu sigo a trilha da pergunta que você fez para o Ivan, junta-se um pouco de cada coisa para que o sucesso seja garantido. Eu já havia dito, né, só para mencionar nomes, acrescentar essa relação feita pelo Ivan, Toninho Cerezo, que foi um dos grandes volantes do futebol do Brasil, começou na Copinha. Kaká, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, começou na Copinha. E se a gente se aprofundar no túnel do tempo aí, prefeito, nós ficaremos muito tempo falando de jogadores, né? Desse sonho maravilhoso do atleta pequeno que quer disputar um torneio como esse. E há um outro detalhe que me parece fundamental também. Quando a gente aborda outras modalidades esportivas e não o futebol, basquete, ou vôlei, futsal, seja lá o que for, o que é que a gente fala, e aqui eu sigo o ensinamento do grande, do extraordinário Hélio Rubens. Você trabalha com 400, 500 crianças, nem todas elas serão atletas. Não serão. Não há como ser. Mas se no universo desse prefeito a gente conseguir tirar 2 ou 2, já será uma grande vitória. Por quê? O esporte, e aí, no caso da Copinha, não é diferente. A preocupação também, vamos receber aqui adolescentes, né? Adolescentes nessa idade, um pouquinho mais do que adolescentes. Mas o que importa é, na verdade, a formação de base, de cultura, de cidadania de quem participa.
vale, como eu disse, para o basquete, vale para o vôlei, para a natação, para o atletismo, para o ciclismo, vale para tudo. E vale também para o futebol. Os bons exemplos da Copinha servem também para aqueles que, de repente, não serão craques do futebol, mas serão cidadãos prestativos e muito importantes na história das suas comunidades. Então, esse é um legado que a gente acompanha bem de perto. Os campeões da bola transmitiram todas as Copas realizadas em Araraquara, como essa também o será. Então, a gente, de certa forma, pode falar disso. Uma cidade que tem o que nós temos, a cidade que tem o estádio que nós temos, uma localização privilegiada que nós temos, tem tudo para fazer uma grande Copa. E essa grande Copa, como eu falei, está começando efetivamente agora, mas será apenas mais uma de outras tantas que virão. E o ano que vem, prefeito, com um fator que me parece fundamental. Quem disputa a Copinha pela Ferroviária é o Sub-20, é o time base da Ferroviária, que penou muito esse ano, por quê? Sem ter lugar para treinar, sem ter lugar para jogar. Não se fez um jogo do Sub-20 praticamente aqui em Araraquara por falta de estádio. E nós estamos com o Botânico caminhando para uma reta final de conclusão de obras. Então eu aproveito, prefeito, para cumprimentá-lo, e nós temos a certeza absoluta de que o Botânico ficará pronto. E o Botânico pronto será uma virada de página importante na história do futebol, na história do esporte de Araraquara. Se Deus quiser, aqueles que estiverem o ano que vem aqui, quem sabe no mesmo lugar, para falar dessas coisas que estamos falando, nós sentiremos um orgulho tremendo de falar o seguinte: olha, a página do ano passado foi muito importante, mas a desse ano será mais, porque hoje, orgulhosamente, nós temos um estádio que você vai terminar, que você vai concluir, para servir de modelo, para servir de moldura para aqueles meninos. E eu vou falar do feminino também, por que não? Porque a mulher pratica futebol e merece todo o nosso respeito. Por isso, prefeito, parabéns pela Copa e parabéns pelo futuro que será melhor ainda. Está aí, portanto, Araraquara foi sede da Copinha pela primeira vez em 2005. Desde então, sediou o torneio em 15 edições, consolidando-se como o polo tradicional da competição no interior paulista. Ferroviária! A Ferroviária tem uma trajetória de 29 participações na Copinha. Como que vocês avaliam a evolução da equipe ao longo dessas edições? Zé Roberto. Giovanni, altos e baixos, né? Como, de uma forma geral, tirando os grandes clubes, ou aqueles que não são tão grandes, mas fazem enormes investimentos, que não é o caso da Ferroviária. Então, altos e baixos. Nós já tivemos, inclusive, aqui equipes de fora, numa Copinha, jogando com a camisa da Ferroviária. E não era a Ferroviária. Já tivemos isso aqui. Agora, você me perguntou de um fato curioso, isso não me veio à memória, veio agora, eu estou te contando. Já tivemos uma Copinha aqui em Araraquara, onde me parece uma equipe do Paraná, do Atlético Paranaense, já que havia uma parceria entre os dois clubes. Foi essa equipe que vestiu a camisa da Ferroviária, sem nenhuma identidade aqui com a própria Ferroviária, anunciou a parceria e jogou. Agora, houve momentos muito bons, só que a gente tem que destacar uma coisa, né? Nesses últimos anos, me parece que desde 2008, sempre veio um time grande jogar aqui. E um time grande é sempre um potencial classificado, como aconteceu em várias vezes. A Ferroviária tem, historicamente, o Adilson e o Ivan podem falar melhor do que eu sobre isso, mas a Ferroviária sempre teve um histórico de fazer uma boa base. E até hoje continuou assim. Esse ano foi um ano de muito sacrifício, em função daquilo que já falamos. Hoje não há estádio para treinar regularmente, para jogar regularmente. Tem que se jogar fora de Araraquara. Isso tem um custo fora do comum. Isso tem um custo familiar, Giovanni. Imagine você tendo um filho de 15, 16 anos jogando bem, e de repente ter que ir para Brodowski ou Taquaritinga, qualquer outro lugar, para ver o seu filho jogar, porque aqui você não pode, porque não tem estádio.
Isso significa prejuízo em todos os sentidos, inclusive o financeiro, porque é a Ferroviária que banca tudo isso. Por isso que eu me referi ao prefeito, a importância do Botânico a partir do ano que vem. Mas ainda assim, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo sim a Ferroviária com possibilidades muito boas de fazer uma boa Copa. E aí entra o fato de se classificar em 2 equipes e nós não termos um time grande aqui. Temos um time muito tradicional, que é o América Carioca, do José Trajano, que com certeza vai divulgar bastante esse grupo da Ferroviária. E do Romário, né? E do Romário também, que é o presidente. Então eu vejo sim a Ferroviária com boas possibilidades de fazer uma ótima campanha, trazendo o público regional, o público da cidade para o estádio para assistir a esses jogos. Então eu vejo como um fator positivo. Era importante, como eu já falei, que não se quebrasse essa continuidade da Copinha em Araraquara. Isso foi garantido, isso foi assegurado e parece que já é o nosso primeiro gol de Araraquara, o primeiro gol da Ferroviária na Copinha que vai começar. Ferroviária! Justo. Em 2025, a Ferroviária fez a sua melhor campanha da história, chegando às quartas de final e ficando entre os 8 melhores do torneio. O que explica esse bom desempenho da Ferroviária? Bem, levando-se em conta que a Ferroviária começou a disputar a Copinha em 1985 e que houve um problema muito sério porque foi praticamente definida a vaga que foi dada à Ferroviária porque houve a retirada do Flamengo do Piauí. Isso. E aí o Bazzani teve que sair correndo para poder montar o time, em função também das férias que estavam sendo dadas a alguns jogadores. E essa catança é que possibilitou a intervenção do clube dentro das disputas. Só que de 85 para cá muita coisa mudou. Nós temos que levar em consideração que a questão de que o futebol transformou-se num ponto empresarial onde se vislumbra a lucratividade, logicamente vamos ter que imaginar que nós temos que fazer uma adequação para aquilo que estamos vivendo neste momento. Então a visão empresarial que se dá hoje é muito maior e talvez até mesmo os empresários brasileiros, muitos deles, se não estiverem aqui em Araraquara e demais locais onde os grupos serão sediados, logicamente eles vão ter um prato cheio para poder visualizar aquele que tem plenas condições de ascender um degrau dentro dessa competição. No meu entendimento, Araraquara ela tem que se preocupar em participar. Tem também a obrigatoriedade, não digo de ser campeã da Copinha, que seria o sonho de todos nós, mas ter uma representatividade para que se possa ter, no mínimo, algum valor que venha a ser aproveitado em uma outra equipe, tanto do futebol paulista, o futebol brasileiro ou o futebol internacional. A isso tudo, então, a Copa, ela oferece essa possibilidade. E tenho a impressão que vai pintar realmente dentro dessa visão empresarial. A expectativa é exatamente essa, né? A Ferroviária que em 2018 teve o Luiz Henrique como um dos artilheiros da Copinha, né? Sempre teve, nesse aspecto de revelar valores, um lado consideravelmente importante no cenário do futebol paulista e brasileiro. E a gente torce para que continue assim. Agora é importante essa estrutura que o Zé Roberto mencionou, de terminar o estádio do Botânico, para que os jogadores possam treinar e atuar perante os seus familiares, porque nós sabemos que, embora venham jogadores de fora para essa equipe base, há muitos atletas daqui da cidade ou da nossa região, das pequenas cidades aqui da região.
E é evidente que se você jogar aqui, principalmente uma Copinha São Paulo, que é um evento importante, vai trazer os familiares, vai trazer os amigos. Tudo isso pode garantir também no futuro, bem próximo, que a Ferroviária profissional tenha mais torcedores. Esse lado também é importante. Eu falei no início do nosso trabalho sobre o evento turístico que representa a Copa São Paulo. E tem esse lado profissional também, de trazer os familiares daqueles jogadores que estão tendo a sua primeira oportunidade. Então é importante esse lado também. Além do que, a Ferroviária jamais poderá abrir mão de fazer esse trabalho que tem trazido revelação de muitos jogadores importantes para a equipe profissional, uma equipe de cima. Hoje, quando tudo está tão caro, é fundamental que isso ocorra. E para que isso ocorra, também é importante que nós tenhamos o estádio para treinamentos e principalmente para a prática de jogos oficiais. Ferroviária! Como o Ivan acabou citando o ano de 1985, que foi a estreia da Ferroviária na Taça São Paulo de Futebol Júnior, nós temos aqui o José Carlos Rosa. O Rosa, que foi um dos destaques da equipe e participou da primeira formação da equipe que disputou a primeira Copa São Paulo, primeira Taça São Paulo. Rosa, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Mas antes de mais nada, como é que foi tumultuado ter que reunir todos esses jogadores para poder participar quando o Flamengo desistiu e o Bazzani teve que ligar para todo mundo? Como é que foi, Rosa? Bom, primeiramente, bom dia, Giovanni. Quero agradecer o convite pela participação, o Ivan, o Adilson, o Zé. Fico lisonjeado. Essa já está na história, né? Todos nós de férias já para o final do ano, alguns indo para a praia. E aí, na época, o telefone também era difícil. Ainda bem que o Bazzani conhecia a cidade inteira e a notícia foi correndo e nós conseguimos voltar. O pessoal que morava mais longe, né, não teve tanto tempo assim, mas conseguimos montar uma equipe para poder participar da primeira Copa São Paulo, né, de convite, mas valeu a pena pela Ferroviária. Nessa equipe formada por Narciso, o Carlinhos, o Rebeca de Américo, que nos deixou recentemente, o Dama, Rosa, Paquiega, o Caico, o Ruela e o Valdir Chique também revezava com o Ruela, o Donato, o Túlio, o Marcos Ferrugem, o Toquinho e o Chuí. Né? E o Donato foi o primeiro jogador da Ferroviária a marcar um gol na competição, aos 17 minutos do primeiro tempo. Porém, a equipe afiana acabou cedendo um empate para a equipe do Juventus. Rosa, como é que foi estrear contra o Juventus? Sincero e honestamente, naquela época, na nossa idade, pra gente foi uma alegria. Quer dizer, nós somos como um franco atirador, sem responsabilidade nenhuma, porque treinamos uma semana para disputar um campeonato, até então também era internacional, tínhamos equipes de outros países também que eram convidados para participar. E alojamento lá no Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera, as equipes de fora ficavam todas alojadas lá, né? Não era dividido em cidades como hoje, né? E, se eu não me engano, eram 24 equipes só. Então era mais curto e muito mais disputado, né? Mas pra gente foi uma alegria. Só que dentro de campo muda tudo, né? O sangue e a camisa grená prevaleceu. Então tentamos fazer o máximo que conseguimos, mas naquela época nós enfrentávamos grandes equipes também. Ter uma noção, no time do Fluminense nós tínhamos o filho do Carlos Alberto Torres, o Charles, que depois veio a ser, né? No Juventus também tinha um time muito bom, muito bem treinado, e nós fomos até onde nós conseguimos ir, né? Então, mas valeu muito a pena. Como curiosidade, a Ferroviária ficou em terceiro lugar no grupo, ela não avançou para as oitavas de final, e o Juventus, que saiu do grupo da Ferroviária, foi para a final e venceu o Guarani de Campinas. Portanto, a Ferroviária ficou em 18º
lugar. Confere essas informações? Confere. O Juventus chegou na final, realmente foi o campeão. Se bem que, segundo os jornais, né, o Juventus foi ajudado no nosso jogo, né, com o gol do empate, que teoricamente não teria sido gol, mas deram um jeitinho pro Juventus. Então, terminou empatado o jogo. Agora, por que você foi um dos destaques da narração do Fiore Gigliotti? Foi no jogo do São Paulo, no ano de 1986. Você e o Dama, o que aconteceu com o Fiore Gigliotti? Você chamou a atenção do Fiore? Em 86, na segunda participação nossa, né, que era referente ao ano de 85, nós ficamos em 5º lugar no Campeonato Paulista e ganhamos a vaga para a Taça São Paulo. O primeiro jogo nosso nessa taça foi contra o São Paulo. E o São Paulo tinha vindo com um expressinho, né, dos Estados Unidos, tinha sido campeão nos Estados Unidos do torneio que era feito nos Estados Unidos, com um cilinho. Só que metade da equipe não pôde jogar, mas era o São Paulo. Aí o Fiore Gigliotti, durante a escalação, começou Narciso, Bazinho, Dama, Rosa e parou, né? Aí ele falou assim, bom, vamos aguardar. Seguiu. A hora que nós entramos em campo, ele falou, ainda bem que nós pedimos para aguardar. Olha o tamanho dos dois guarda-roupas. Porque, né, Dama e Rosa, dupla de zaga. Então, aí 2 negão de 2 metros de altura quase. Aí os meus pais passou e ficou na história. Tanto é que o Barofaldi, se não me engano, no primeiro livro dele, ele comenta sobre isso também. Isso, a dupla feminina da Ferroviária, dupla de zagueiro, né? Com o nome feminino, mas, né? Pessoalmente era diferente o negócio, né? Nesse ano, a Ferroviária de 1986, vocês venceram São Paulo por 1-0 e avançou para as oitavas de final, enfrentou e perdeu para a Ponte Preta. E a equipe de Campinas disputou a final e perdeu por 2-0 para o Fluminense do Rio, que acabou sendo campeão, e a Ferroviária ficou em 13º lugar. É isso mesmo, né, foi isso mesmo. No segundo ano nós conseguimos fazer uma campanha até razoável, né? Depois nós enfrentamos o time da Ponte Preta, que na época era um time muito forte também. Só que eu acredito que o que nos prejudicou um pouco foi o fato de termos jogado esse jogo num dia de chuva praticamente e no campo do Nacional, que na época não era um campo tão bom, né? E assim, modesta parte, o nosso time era um time que punha a bola no chão para tocar a bola, o Bazena exigia sempre isso da gente. E fomos prejudicados, eu acredito, pelo campo, mas o futebol tem dessas coisas, né? Tem que estar preparado para tudo. Ferroviária! Eu retomo com o Ivan, com o Adilson e com o Zé Roberto Fernandes. Peço atenção para que vocês apenas tenham noção dos números da Ferroviária, participando nas edições da Copa São Paulo de Júnior. 29 participações desde 1985, melhor colocação, 8º lugar em 2025. No desempenho geral, 125 jogos, 39 vitórias, 20 empates, 28 derrotas, 172 gols marcados e 127 sofridos. Eu pergunto para vocês, é um número expressivo para a equipe de Araraquara, né, Ivan? É expressivo. A participação em si, ela tem um significado especial, que é a abertura de portas para o atleta se configurar profissionalmente. Mas o Adilson ele levantou uma questão muito interessante a respeito da estrutura que Araraquara possuía quando realizava o campeonato amador de futebol. E o Zé Roberto, inclusive, enalteceu o trabalho do prefeito Lapena e a expectativa de que no ano que vem tenhamos o Botânico Estádio Municipal em condições de fazer com que possamos voltar a ter os campeonatos amadores, porque nós tínhamos o estádio Flávio Ferraz de Carvalho do Estrela Futebol Clube, nós tínhamos o estádio do Benfica, o estádio Rubens Cruz do Palmeirinha, nós tínhamos ainda o estádio municipal Siqueira Campos antes de ser negociado com o clube araraquarense, o estádio ou então o campo da Atlética,
o campo do Aco, que era da Anderson Cleito. Nós tínhamos o campo do Paulista, o campo do Cacique, que também foi uma equipe do futebol amador araraquarense. Então, é preciso que se tenha a ideia da dimensão do esporte amador em Araraquara, favorecendo plenamente a abertura de um mercado para o profissionalismo. E hoje nós não temos praticamente nada, estamos zerados. Perdeu-se com o andar da carruagem aquela emoção e aquela expectativa que se tinha antigamente em relação às disputas. Isso preciso ser retomado. E nós fazemos até mesmo um apelo para que seja desenvolvido um projeto no sentido de se adequar o que era feito antigamente com amplas dificuldades e hoje com mais facilidades, nós não conseguimos realizar um campeonato à altura do que Araraquara já teve. Então que o João Henrique, ele que tem essa sensibilidade, o pai dele, Dorival Silvestre, foi diretor de futebol na campanha da volta em 1965. Não, subiu em 66. Caiu em 65. Então o Silvestre, a família Silvestre, ela tem um papel importante na história do futebol de Araraquara. E outro detalhe, né, o Dorival Júnior, que é uma figura internacional dentro do campo esportivo, que passou pela seleção brasileira, ele também tem, evidentemente, essa possibilidade de dar uma força a todos nós para que tenhamos de volta um futebol amador. Mas a Ferroviária, indiscutivelmente, ela se sente privilegiada com essa estrutura e também com a forma com que poderemos ter, a partir de agora, na administração Lapena, esse sentimento voltado para a retomada do futebol amador. Adilson? Sem dúvida, é muito importante o que você citou, inclusive no aspecto de oferecer para a própria Ferroviária, time profissional, jogadores que sejam, digamos assim, prata da casa, da cidade, da região. Foi citado aqui nos seus históricos, o Giovanni, o time que começou com o Narciso e tal. Eu estava observando a escalação aqui, de 11 jogadores, pelo menos 8 eram aqui de Araraquara e foram, inclusive, guindados para o time profissional. Alguns, inclusive, com grande mérito, com grande destaque, né? E por que isso não ocorre hoje? É preciso dar oportunidade. Agora, para dar a oportunidade, é preciso que o próprio jogador tenha oportunidade. Qual é? Ser chamado, ter campo para treinar, né? E ter o apoio exatamente de toda a comunidade. Zé? Seguindo essa linha de raciocínio, acrescentando apenas, né, que historicamente a Ferroviária sempre investiu na base, né, com muitas dificuldades. Mas se é um clube que nunca deixou de olhar para os meninos, né, no tempo do Bazzani, no tempo do saudoso Tota, enfim, de todos aqueles que passaram, a Ferroviária nunca se descuidou. É claro que naquele tempo, infelizmente, não havia recursos, ou pelo menos os recursos necessários para se fazer, para se implantar projetos, como havia necessidade desses projetos. Mas até hoje, né, por exemplo, uma das grandes ausências, me permitam falar 15 segundos aí do time profissional. Uma das grandes ausências na equipe principal da Ferroviária deste ano foi o Denilson, menino revelado aqui, que tinha tudo, mas todas as condições para ser titular, para prestar serviços muito bons como atleta para a Ferroviária. E que, infelizmente, teve que passar por 2 cirurgias no joelho. E está voltando agora, já está sendo reintegrado, etc. E como o Denilson, outros também. Então a gente tem que ressaltar isso. Agora, não existe base sem estrutura. Você perde os meninos, porque hoje os empresários estão de olho, os clubes estão de olho. Veja o Palmeiras.
Palmeiras até algum tempo atrás dava banana para a base. Depois que o Luxemburgo foi, e o Palmeiras deve isso a ele. Você pode discordar de muita coisa do Luxemburgo, mas nesse aspecto o Palmeiras tem uma gratidão eterna para com ele. Porque se o Hendrick valeu milhões, se o Estevão agora valeu milhões, o Luxemburgo tem dado isso. Então, Giovanni, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não tiver estrutura, você perde o talento. Perde o talento. Hoje a Ferroviária tem vários jogadores negociados com outros clubes, com o percentual que é da Ferroviária. A minha memória não está muito boa, mas eu estava lembrando do jogo do Palmeiras contra o Grêmio, que o quarto zagueiro é da Ferroviária. Sim. Foi negociado e tem um percentual que é da Ferroviária. Agora, tem poucas chances aqui, inclusive. Exatamente. Uma coisa que acabou, Adilson, e se eu estiver errado você me corrija, era aquela história que a gente ouvia muito. Olha, o Bazzani não dá chance para os meninos de casa, só tem gente de fora. Não, já faz algum tempo que a Ferroviária tem uma preocupação básica com Araraquara e com as nossas cidades da nossa micro-região. Então esse problema já não existe mais, mas temos estrutura? Não. Nós temos que montar a nossa estrutura. Hoje estamos aqui falando no Estádio da Fonte, que é administrado pela Revi. A Ferroviária, o profissional da Ferroviária, só para que fique claro, paga R$50 mil, ou pagava agora no Campeonato Brasileiro, para poder usar o Estádio da Fonte. Então, é muita coisa, é muito dinheiro que vai embora, que poderia ser canalizado para a base ou para outras coisas. Por isso que eu insisto muito e concordo muito com o Ivan Roberto no sentido de que não basta apenas o Botânico, não, porque daqui a pouco satura também. Satura também. Mas nós temos um legado de praças esportivas, de estádios ou de campos de futebol que serviram tanto ao esporte amador da cidade, o futebol amador. Boa parte disso aí, Giovanni, precisa ser recuperada, porque sem isso, Fonte Luminosa com a Revi, Estádio Municipal do Botânico, só essas duas praças não vão segurar a barra e o problema vai continuar existindo. Zé, mas você tem méritos na organização da Copa de Bairros. Sim, obrigado. Então, vou trocar a palavra sim pelo obrigado. Não, mas ocorre o seguinte, que você possibilitou que os bairros da cidade, eles tivessem, vamos dizer assim, umas indiferenças na prática do esporte. E Araraquara perdeu, a Ferroviária perdeu, não soube também valorizar esse aspecto, de que poderia tirar de uma Copa de Bairros, logicamente, alguns elementos, alguns jogadores que poderiam servir o time da Ferroviária ou então as categorias mais inferiores, sub-17, sub-18, 19, 20. Então, é preciso que se retome não apenas a construção de praças esportivas, mas de reconhecimento e de valorização àqueles bairros da cidade que podem formar times e participar de uma competição. Eu sempre digo, Ivan, modestamente, e reparto isso com a equipe, o Adilson está aqui, que foi um dos fundadores também, um dos criadores dos Campeões da Bola. Que a Copa de Bairros, as primeiras Copas que foram feitas apenas com 16 bairros, e aí a gente acaba sempre cometendo o erro de esquecer figuras, né? Mas uma a gente não pode esquecer, porque infelizmente já nos deixou duas. O professor Ricardo Simões, no tempo que o Desante era prefeito, ele era o presidente da Fundesporte, o Turquinho, né? O Turquinho foi fundamental, como o Fafá, o Adilson Custódio, tanta gente que nos ajudou. E hoje, Ivan, eu falei isso comentando com um amigo, quando eu ainda vejo fotos do Estádio Municipal Siqueira Campos, com aquela arquibancada bonita, lotada e cheia de bandeiras por ocasião dos jogos da Copa de Bairros, é uma das coisas que mais me emocionam com a idade que eu tenho e com o tempo de rádio que eu tenho. E quando eu não tive, eu vivi isso em Barretos, que teve também um futebol amador fantástico. Aqui, lamentavelmente, eu não tive a oportunidade de curtir com vocês tudo isso que aconteceu no amadorismo no futebol. Mas quando eu vi Zé Carlinhos, quando eu vi tanta gente rolando a bola na Copa de Baixo com aquele talento, né, disso, eu falei, abracei o Simões, e valeu a pena. Eu sempre gostei muito
do futebol amador. Nunca fui jogador, não vou nem falar aqui o que eu pensei do que eu fui goleiro frangueiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, valeu a pena e nós temos uma massa, Ivan, muito importante para fazer tudo isso voltar. Com aquela grandiosidade, não, porque aqueles foram outros tempos. Mas alguma grandiosidade a gente pode ter para servir a Ferroviária, para servir as nossas equipes. Isso vale para o futebol e vale para tantas outras modalidades. Eu me sinto honrado, né, quando eu falo, eu acho que o Adilson pensa da mesma forma que estávamos juntos, né? A Copa de Baixo foi uma coisa que se marcou o futebol amador da cidade, nos marcou no coração e no sentimento muito mais. Agora, pegando essa linha que vocês traçaram a respeito dessa identidade dos jogadores da cidade, o Rosa é um deles. Sim. Além do Rosa, os outros demais jogadores. Rosa, como é que era essa convivência com a população? A identidade do jogador daqui da cidade, como é que era nas ruas da cidade? Eu vou falar por mim. Nós, enquanto integrantes da Ferroviária, né? Nós tínhamos a carteirinha de sócio-atleta, vinha na piscina e tal. Era uma alegria total. E nós queríamos jogar no time principal da Ferroviária. A gente não queria ir pro Santos, pro Corinthians, pro Palmeiras. A gente queria jogar aqui. A cabeça, na época, né? Depois que a gente... Mas assim, sempre foi a Ferroviária o ícone da cidade, né? Sempre foi. Então, qualquer torcedor, qualquer morador de Araraquara, primeiro Ferroviária. Eu me lembro, o Zé lembrou muito bem, né? Das preliminares. Nós fazíamos os jogos preliminares e o Bazan fazia questão de, quando nós não estávamos em Campeonato Paulista, ele fazia questão de convidar as equipes da cidade para vir jogar com a gente aqui, para ele ver algum jogador. Isso acontecia. E no caso da preliminar, o nosso campeonato era o mesmo do principal, o Ivan lembrou bem. Só que, só que já não era mais aspirante, já era o campeonato sub-20. E nós fazíamos os mesmos jogos que o profissional fazia. Então a torcida, 13h já estava lotado. Eles pagavam um ingresso para assistir 2 jogos, né? Então, aí não sei porque cargas d'água que a federação vai estragar o campo. Não é possível um negócio desse, né? Mas era assim, esse relacionamento torcida com a gente, com os atletas da cidade, era... E assim, não tínhamos muitos atletas de fora, de outro estado. Tínhamos aqui da região. Eu me lembro uma das equipes principais da Ferroviária, se não me engano, em 83, que estava apenas o Rafael goleiro e o Marinho Paranaense. Os outros todos eram jogadores, os outros todos eram jogadores criados na base aqui e da cidade. Então, a Ferroviária sempre teve essa, né, dom de ter jogadores da cidade e da região aqui nas equipes principais. Então, hoje a gente ainda sente, né, por conta disso, a falta de ter estádios, falta de campeonato. Vai secando, né, a mina, né? Então fica difícil. Agora, para complementar, perdão, havia realmente essa convivência, não apenas entre os garotos, né, dos times base, mas até do time profissional. Então era comum você ver, por exemplo, o jogador ir tomar café na Caçuco, por exemplo, ou bater um papo ali do outro lado do saudoso bar do Pernambuco. Era normal isso. Verdade. Outra coisa, Adilson, e o Rosa pode confirmar ou não, é o seguinte, é que havia uma preocupação também dos profissionais com os meninos, né? Na orientação, nos conselhos, né? Olha, vem cá, não faz isso, não faz aquilo. Chegar pro técnico e falar, dá uma olhada no fulano de tal, lá que o moleque lá tem qualidade, né? Dá uma olhada. Isso era, o Rosa, me parece, né, muito importante, para não dizer fundamental. Sim. Eu lembro bem, quando eu comecei a treinar com o profissional, né, o Diego Lameiro trazia o time de base, o sub-20 para treinar de quarta e de sexta contra o profissional. Alguns jogadores, Fantato estava sempre nos orientando. Depois o seu Brida, como técnico, nos orientando, e descia lá para ver o nosso treino. Então isso pra gente era uma, né?
E quando o Turquinho descia com o papelzinho na mão, a gente falou, pô, quem que vai pro time dele? Quem vai treinar lá? E além do que, pra gente era assim, um orgulho, porque terminava no programa assim, às 6 horas da tarde, falava a escalação do campeonato, do campeonato, a escalação dos times que treinaram aqui, falava, então, pra gente era, nossa senhora. Ficava o meu pai me ficava ouvindo no rádio, pô, você treinou legal hoje, hein? Então eu falei, tá bom. Ferroviária. Tem uma diferença muito grande quando a sua primeira vez você jogou com a categoria de base e de repente você é chamado, ó, você está escalado, hoje você vai jogar o seu primeiro jogo no profissional. O que o atleta sente nesse momento? Ó, eu vou te dizer sincero e honestamente, hoje, se fosse na época de hoje, eu provavelmente sentiria assim. Mas naquela época, como já nós entrávamos para jogar com o campo cheio e já treinávamos com o profissional, então tinha essa interação semanal com o profissional, então pra gente era normal. Era normal. Hoje não. Hoje o profissional treina num canto, a molecada 200 km longe, se deixar. Isolado. Não tem essa vivência dos treinos. Terminar o nosso treino, a gente subia para arquibancada para assistir o treino do profissional. Então, hoje não tem essa interação, né? Eu acredito que quando tiver o CT pronto de treinamento, isso volte a acontecer. Mas eu sentiria um orgulho. Mas hoje é aquela história, né? Será que eu estou bem preparado para isso? Então, é na hora, dentro do campo, que você vê se está preparado ou não tem jeito. Ferroviária. Zé Roberto, você que comanda o tradicional Campeões da Bola, né? Como tem visto o crescimento dessa visibilidade da Copinha nas rádios e também nas transmissões locais? Ô, Giovanni, eu acredito que o Adilson e o Ivan que estão comigo aqui, e temos a mesma idade, o mesmo tempo de rádio, de jornal, etc e tal. A opinião, eu tenho a impressão que é a mesma. O rádio esportivo, e aí eu não estou falando de Araraquara, estou falando do Brasil, estou falando de uma forma geral. O rádio está caminhando, o rádio nunca vai acabar, o rádio nunca vai deixar de existir. Mas o período para o rádio esportivo é um período difícil, muito difícil. Basta você verificar o que acontece em São Paulo, nas grandes emissoras de São Paulo, fechando, acabando com as equipes esportivas, a televisão ocupando cada vez mais espaço e dificultando muito o trabalho do rádio. Eu vou citar um caso nosso aqui, uma equipe que acompanha a Ferroviária, eu estou aqui há 50 anos em Araraquara, com 50 anos acompanhando a Ferroviária. O meu repórter fica na cabine porque se ele ficar no campo, ele vai tomar chuva, tomar sol, não importa, mas é o caso dele não poder fazer nenhuma entrevista. Se ele ficar na boca do túnel, por exemplo, para entrevistar o Rosa ao final do primeiro tempo, ao final do jogo, não pode, porque só pode quem paga, que é a televisão, que tem os direitos do jogo. Então, você tem que esperar uma coletiva. Eu me lembro que num desses jogos do Campeonato Brasileiro aqui, que começou às 9h35 da noite, a coletiva foi 00:30. Nós saímos do estádio aqui, era mais de 1h da manhã. Saímos daqui falando bom dia e não boa noite. Então você não pode acompanhar treino, você não pode... Vocês se lembram, né? Que a gente vinha com o nosso gravadorzinho debaixo do braço, esperava o treino acabar, porque tinha que esperar. Agora, acabava o treino, o técnico, fosse quem fosse, liberava geral, né, para você entrevistar quem. Hoje você não pode fazer isso. Hoje, a assessoria é quem vai determinar. Até as perguntas muitas vezes são dirigidas. Exatamente. Não, você tem que formular as perguntas. Agora aqui mudou e melhorou com o Luiz Miguel, aí até deu uma melhorada boa. Mas antes você tinha que encaminhar a pergunta para ela ser feita pelo assessor de imprensa. Era assim que funcionava. Então, o rádio esportivo, que sempre foi muito dinâmico, né? Assim, 1h da manhã você estava ligando para o técnico, você foi demitido, você nem consegue falar mais hoje com ninguém. E não é só aqui na Ferroviária, eu faço questão de dizer isso aí. Então isso, Giovanni, tem dificultado muito, né? Muito. Eu, por exemplo, que sou das antigas, eu não consigo assimilar a transmissão off-tube, né, do que eu estar aqui na cabine, como estamos vendo o público, vendo o jogo.
Mas é o que acontece. Hoje, nem a Rádio Jovem Pan de São Paulo, a potência, abriu mão das 2 cabines que tinha no estádio do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. A Jovem Pan não vai ao estádio nem quando os jogos são em São Paulo. Fica todo mundo no ar-condicionado, no sofá, e é lá que as coisas acontecem. Só que isso tem tido um reflexo profundamente negativo com relação ao futebol. Emissoras parando, rádios fechando. Outros dias eu fiquei pasmo quando eu soube que uma rádio aqui de Guariba, uma FM de Guariba, e uma FM normal, não era web rádio, fechou as portas como se fecha a porta de uma loja. A rádio fechou, não é que mudou de dono ou que mudou de programação, não, a rádio fechou, como se fosse um açougue que fechava, um supermercado que fechava. Olha, isso pra gente no nosso tempo é uma fatalidade. Dói muito. Então, Giovanni, esse é o meu temor com relação ao futuro. Há muito entretenimento no rádio hoje, na minha opinião, e poucas informações. Mas cada um escolhe o seu caminho. Mas a minha preocupação, tanto é que com a minha idade e o meu tempo de rádio, eu fui a contragosto, muito a contragosto, e o Adilson é testemunha disso, de sair de rádio. Eu queria estar na rádio esse ano, por uma razão. 40 anos dos campeões da bola nós estamos completando. É a equipe esportiva mais longeva do Brasil. Não sou eu que falo, são pesquisas que indicam isso. Certo? É a equipe que nunca parou em 40 anos. Né? E eu transmitindo ainda futebol, bem que o Diego está fazendo um trabalho, mas ainda posso fazer futebol com 82 anos de idade. Agora, o futuro é muito sombrio. E aí, se você cair na financeira, aí você pula, não tem mais condição de analisar isso. Eu queria, para encerrar, fazer rádio com os 40 anos de rádio dos campeões da bola, e não pude fazer. É uma frustração que eu carrego. Mas, por outro lado, eu tenho um passo à frente, porque hoje são as redes sociais que dominam, são as redes sociais que tem aí, e a gente conseguiu montar alguma coisa nossa dos campeões da bola, que eu compartilho com todos os amigos. Essa foi uma conquista aos 82 anos de idade. Então, para mim, tem um significado muito especial. Mas, Giovanni, meu amigo, meu irmão, você que faz parte da equipe também, o rádio que a gente viveu, aquelas viagens malucas que a gente fazia lá para Três Corações, que a gente não achava o caminho da volta, para acompanhar o vôlei, ficamos na estrada, debaixo de chuva. Essas coisas, infelizmente, acabaram e não voltam mais. Eu queria, aproveitando esse gancho, em se tratando do rádio esportivo, de fazer um agradecimento, porque agora no dia 6 de janeiro completo 60 anos de jornalismo. E eu fui colocado na antiga Rádio Voz da Araraquarense pelas mãos do Adilson João Telaroli. E não há palavra que possa dimensionar a emoção que eu sinto quando faço uma entrada no túnel do tempo, chegando na antiga Rádio Voz da Araraquarense e sendo recebido pelo Adilson João Telaroli, ele e o Rubens Santos, que era discotecário. O Adilson era o diretor artístico da emissora, e a primeira incumbência qual foi? De fazer uma reportagem sobre a reapresentação da Ferroviária, que tinha caído em 65, e no dia 6 de janeiro o Aldo Comito ele fazia então essa reunião com os demais diretores, o pai do João inclusive presente, o pai do Dorival presente, a família Silvestre. Então é um momento assim de muita emoção e de agradecimento pelo que você fez por mim, e hoje não consigo fazer nada a não ser jornalismo e ser radialista, porque não vai dar certo em lugar nenhum. Muito obrigado, Adilson. Não por isso. Quem tem que agradecer é a comunidade. Eu apenas usei o meu tchan, digamos assim. Esse menino, você gosta do que faz? Eu disse para ele, olha, o rádio é sacrifício.
Não tem hora para trabalhar, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar. Não, eu gosto. Então você vai lá. Começa já. Realmente era sacrifício, porque me entregaram nas mãos um gravador Philips desse tamanho, acho que pesava uns 5 quilos. E eu saía a pé lá da Avenida Feijó e vinha no estádio da Ferroviária, no campo da Ferroviária, para fazer as reportagens. E realmente o sacrifício valeu a pena. E se tivesse que começar, começaria tudo outra vez, dentro do rádio e dentro dos jornalistas. Então, nós é que agradecemos. Como eu já disse uma vez para você, você é o poeta da escrita. E com muito mérito. Sempre falo, enquanto estiver por aqui, vou falar também, que o texto do Ivan, eu não conheci o Ivan assim como radialista, como repórter, mas quando eu conheci o Ivan já num jornal diário, lá do saudoso Roberto Barbieri, o Ivan era uma figura maiúscula a nível do jornalismo impresso, vamos assim dizer, diário da Araraquarense. Mas eu sempre digo que o texto do Ivan é alguma coisa que você lê 1, 2, 3, 15 vezes e quer ler mais uma vez. É muita bondade. Então, não é bondade, não. É isso aí, isso é, na verdade, um sentimento do sangue, do espírito, da alma, que nem todas as pessoas têm. Transpor para o papel, para o microfone, que seja aquilo que está no seu coração, na sua cabeça, não é para muita gente. Não é para muita gente. Então, eu também já fiz jornal impresso, eu sei como é que as coisas são. Então, o Ivan, para mim, tem essa posição, esse altar onde eu coloco ele, no sentido da imprensa de Araraquara, como um dos textos mais bonitos, mais perfeitos, mais conclusivos, mais objetivos que eu, como seu amigo, tive e continuo tendo a oportunidade de ler. Então, mas com passagem histórica, vamos dizer, por grandes veículos e grandes emissoras de rádio, hoje, na verdade, eu teria que ter aprendido alguma coisa, Zé. Com certeza sim, mas já aprendeu muito. Agora, Adilson, você que já comentou tantos jogos e acompanhou a Ferrinha em várias copinhas, há alguma transmissão ou jogo que ficou marcado para você? Na verdade, há muitas coisas, só que a memória falha, né? Eu não sou capaz de lembrar aqui assim de imediato um momento importante, mas quem acompanhou exatamente sabe que a Ferroviária teve muitos méritos, né? Na própria descrição que você colocou aí, tivemos realmente jogos memoráveis, jogadores que brilharam e foram depois brilhar também no time profissional. Eu estava prestando atenção naquilo que vocês estavam dizendo sobre o trabalho de vocês realizado no rádio. É importante que se diga, né, que no final de semana é onde a população e o povo quer se divertir, quer ter entretenimento. E o rádio, naquele período, talvez, era um meio de comunicação em que, enquanto vocês estavam trabalhando para levar a melhor informação, eles tinham oportunidade também de ter esse entretenimento. E eu me recordo, Zé Roberto, que todas as vezes que abria o telefone da rádio para poder fazer algum sorteio, o que antecipava os jogos da Ferroviária, aquele telefone não parava de tocar. De fato, né? Tinha muito disso, né? Havia antes desse período de crescimento da televisão, vem desde pouco depois de 1950, né, quando ela foi instalada aqui. E o rádio, como eu falei, o Giovanni viveu muitos momentos, alguns bons, né, outros nem tanto. O transistor, por exemplo, salvou o rádio. Né? Quando a televisão veio, não, o rádio acabou, agora tem imagem, não. O transistor salvou o rádio é imbatível. Agora tem, né, todos esses momentos aí de altos e baixos, né? A nossa vida toda foi ligada à rádio, desde Barretos, em 1962, passando por Uberlândia, na Rádio Educadora, e depois vindo aqui em 1975 para Araraquara, onde permanecemos até agora, trabalhamos em todas as emissoras de rádio da cidade. E vivemos, assim, grandes momentos, né? Se você perguntar, momentos tristes, sim, eu me lembro de um deles, né? Em 1997 foram muitos, né? Porque o que a Ferroviária caiu em rebaixamento, a gente perde a conta, infelizmente, inclusive esse ano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estávamos nós em Santo André, eu e o Tadeu Baldes.
O Bazzani era, porque o Bazzani, além de técnico, ele foi comentarista, ele era uma figura. E o Bazzani estava comigo. E foi aquele jogo em que a Ferroviária caiu em 96, né? 96. 97 ela disputou a Série A2. E aí, o que aconteceu? Naquele jogo, a Ferroviária, ela não tinha chance de ganhar do Santo André. O Jair Pisserni era o técnico e o Santo André tinha um bom time e estava a ganhar. Então, as chances eram mínimas. As chances estavam depositadas aqui em Ribeirão Preto, onde jogariam como jogaram Comercial e Paraguaçuense. A Paraguaçuense era uma concorrente direta da Ferroviária. Enfim, o Comercial tinha que pelo menos empatar o jogo, né? A Ferroviária tinha que pelo menos empatar o jogo. Aliás, a Paraguaçuense tinha que empatar o jogo, não podia ganhar. O Comercial precisava empatar o jogo, ainda que a Ferroviária perdesse. A Ferroviária perdeu em Santo André de 3-0 e a tristeza ficou toda centralizada em Ribeirão Preto. O que foi? O Comercial fez 1-0, ótimo. A Paraguaçuense empatou, caiu um temporal danado. João Paulo Araújo era o árbitro do jogo. O Comercial tinha uma nota da Ferroviária para ganhar o jogo. E, segundo o histórico do futebol, João Paulo Araújo tinha uma nota danada da Paraguaçuense. Final de jogo, 2-1. A Ferroviária caiu. E aí que vem o fato triste só para... Eu e o Bazzani estávamos na cabine lá do Bruno José Daniel. A gente chorou, se abraçou. O fone caiu lá embaixo. O fone de ouvido caiu lá embaixo. Foi uma cena que eu não esqueço até hoje. E foi um momento triste, muito triste para a gente. Para mim, particularmente, o momento mais alegre, mais feliz da minha vida profissional aqui em Araraquara foi, naturalmente, a volta da Ferroviária em 2015, né? Depois de quase 20 anos, ela subiu e eu chorei, né? Acabou sendo aí uma cena nacional mostrada pelo Sport TV, né? O Rezec de vez em quando me liga para comentar sobre isso. Foi, para mim, um grande momento profissional da minha vida com a Ferroviária. Mas, sintetizando só com algumas palavras, né? O momento é muito triste, muito difícil para o rádio, de uma forma geral. E para o rádio esportivo, então, nem se fala. Zé, nesse jogo lá em Ribeirão Preto, o repórter setorista que estava em campo... Foi o Valdir Penteado. Não, o Valdir estava na cabine. Sim. E eu que fiquei... Estava lá tomando chuva. Tomando chuva, porque, olha, caiu uma água e eu fiquei debaixo do orelhão. É por isso que eu digo, Giovanni, que esses tempos não voltam mais. Esse tempo de rádio romântico, né? Que subia no poste para ligar a linha. E isso acabou. Viveu. Se não viveu, vai ter saudade só, porque, na verdade, isso não volta mais. Hoje é uma outra forma, um outro estilo, um outro projeto. Para a gente das antigas, como eu sempre falo, não nos convence, não nos sensibiliza, não nos agrada, mas é o que tem, como se diz, é o que tem, é isso aí. Ferroviária. Caminhando agora para o final, a Ferroviária está novamente no grupo de 7, né, Araraquara, junto com Cuiabá, América do Rio e o Quixadá. O que esperar dessa nova edição? Qual a expectativa de vocês? A expectativa é boa, né? Sempre será boa, não há dúvida, por tudo aquilo que já foi falado aqui. Estrutura, time, né? Expectativa, a tradição da Ferroviária com relação à Copinha, que a gente não pode ignorar, né? Mas, evidentemente, é um passo à frente, né? Eu estou otimista. Gostaria de ver um time grande aqui, é claro que eu gostaria, todos nós gostaríamos. Mas nos curvamos aí diante, evidentemente, das explicações dadas pela Prefeitura com relação a isso. O que importa, por exemplo, o Corinthians não veio, tudo bem, mas virão outras equipes que poderão fazer bonito. Agora, a nossa aposta é a Ferroviária, sempre será a Ferroviária, independente de time grande ou não, porque ela é um time grande. Nós temos que colocar a Ferroviária nesse patamar. Por isso, Giovanni, da minha parte, da parte dos campeões da bola, a gente vai cobrir a Copinha com o maior prazer, com a maior alegria, trazer todas as informações, estaremos presentes. Agora, estamos apostando no sucesso, né? E o ano que vem com coisas melhores, conforme a gente já falou aqui. Ferroviária. Especificamente para o Rosa, qual a mensagem que o Rosa deixa para os atletas que estarão representando a equipe Grená? O intuito é sempre de vitória, né?
Acho que independente de ser esporte ou sucesso na vida, o ideal é o pensamento é sempre estar à frente e vencer. Teremos obstáculos pela frente, fica aquele ponto de interrogação de como será que as equipes adversárias virão, se é a equipe de empresário ou não. Então, mas está preparado para a guerra, para a pedreira mesmo, porque geralmente vem equipes aí que sempre com um nível de médio para alto, né, para poder também fazer boas campanhas, e eles também têm o mesmo intuito, né, de vencer. Então, tranquilidade, honrar a camisa e pôr em prática o que foi treinado durante 6 meses, um mês que seja, para poder vencer os jogos. Ferroviária! E qual que é a mensagem final de vocês? Vocês gostariam de deixar aos torcedores, à cidade, né, que mais uma vez abre as portas para o futebol de base, começando pelo Ivan. Olha, Giovanni, esse otimismo ele tem que proliferar, ele tem que se expandir no sentido de que possamos ter não apenas uma equipe participante, mas uma equipe competitiva acima de tudo, com planejamento, com organização, porque sem isso o futebol ele não avança. Não adianta, mas já retornando um pouquinho só ao bloco anterior, eu, na minha despedida, gostaria de deixar aqui a população de Araraquara, aqueles que são quarentões, cinquentões, sessentões, né, Adilson? Setentões. Como uma espécie de homenagem, porque tornou-se uma característica em Araraquara a abertura da janela esportiva. E na época nós tínhamos que fazer a janela esportiva, eu fazia a apresentação junto com Antônio Carlos Araújo, numa das fases, né, do programa e da própria Rádio Cultura. E era mais ou menos assim: em Araraquara, 11 horas, abre-se neste momento janela esportiva. Criação de Sidney Schiavon para o rádio em colaboração com a Gazeta Esportiva. Se a Gazeta Esportiva não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Oferecimento: baterias Viking e Eletrolumina Liquigás. Aí entrava. Tá boa, hein? Passei no teste, Zé. É a homenagem que eu posso prestar a todos aqueles companheiros do rádio que passaram e talvez até tenham se esquecido da abertura do programa Janela Esportiva, que pontuava o horário 11 horas. Muito obrigado a todos. Adilson. Não, na verdade eu queria, em primeiro lugar, mandar um abraço para o Osnei Montanari, outro nome importante também do esporte, da narração local, né, que faz parte com a gente da equipe dos titulares do esporte. Em segundo lugar, lembrar um detalhe que você colocou há pouco sobre os telefonemas, né, que o pessoal, antes da transmissão, esse detalhe perdura de certa forma até hoje, porque a televisão ela entra geralmente, a não ser um ou outro evento mais importante assim, ela entra em cima da hora das partidas. E o rádio não, o rádio faz aquela sala de espera 1 hora, 2 horas antes da transmissão em si. Isso vai atraindo o público ouvinte. Isso o rádio nunca vai perder, porque ele tem essa oportunidade, esse tempo maior do que a televisão. Então daí esse aspecto de o ouvinte compartilhar mais com as transmissões esportivas do rádio. E por último, agradecer a oportunidade a todos vocês que bolaram esse trabalho aqui e lembrar que também estou com o Zé Roberto. Eu acho que o time da Ferroviária deve ter uma boa presença na Copinha, não apenas pela tradição, não apenas pelo estádio que vão ser jogadas as partidas aqui na Fonte, mas porque, infelizmente, sem a presença, principalmente com a torcida, né? Sem a presença de um time grande, embora nada seja fácil, a coisa é decidida dentro de campo, mas acho que a Ferroviária passa de fase nessa primeira fase da Copinha aqui em Araraquara. Muito obrigado. Bem, amigas e amigos, eu, em nome dos campeões da bola há 40 anos, né,
Primeiro, agradecer ao Adilson, ao Ivan, mandar um forte abraço a essa figura icônica do rádio de Araraquara, que é o Antônio Carlos Araújo, que a gente esperava poder rever aqui e abraçar o Araújo. Eu sou muito mais do que um amigo do Araújo, eu sou um fã do Antônio Carlos Araújo. Na minha opinião, Enio Rodrigues e Antônio Carlos Araújo são os grandes nomes da narração esportiva de Araraquara em todos os tempos. Em todos os tempos. O Enio por tudo aquilo que ele significou, não precisa nem se falar. E o Araújo, né, não só pela voz que é simplesmente linda, mas não só pelo improviso, mas pela cultura geral que o Araújo tem. O Araújo nunca foi apenas um narrador esportivo. O Araújo foi muito mais que um narrador esportivo. Eu tenho por ele, foi ele quem me trouxe para cá, etc. E não estou falando por causa disso. Estou dizendo, até porque a nossa amizade, ela precede desde muito tempo antes de eu vir. Quando eu vinha fazer jogos do Barretos aqui contra a Ferroviária, e ele ia a Barretos fazer exatamente os jogos da Ferroviária e do Barretos lá. Então eu tenho por ele uma admiração muito grande, sou fã do Antônio Carlos Araújo. Um abraço a todos os companheiros, né? Eu fico emocionado porque aqui está, não com relação a mim, mas com relação ao Adilson, com relação ao Ivan, que representam todos os demais, uma boa parte dessa história magnífica do rádio de Araraquara e do rádio esportivo de Araraquara, que revelou inúmeros talentos para o rádio brasileiro. Então, eu sou apenas um detalhe nessa história toda que me honra muito. Mas a alegria maior, Giovanni, é poder abraçar o Ivan, poder abraçar o Adilson e, através dos dois, abraçar essa história maravilhosa do rádio de Araraquara. Rosa? Mais uma vez queria agradecer, né, pelo convite e obrigado pela lembrança de algumas histórias aí, né, que vocês na rádio esportiva de Araraquara realmente são os ícones, não tem outro lugar melhor, né? E eu queria realmente fazer um convite para a população de Araraquara. O torcedor afiano realmente vem, não deixa de vir, entendeu? Eles são guerreiros, eles vêm para assistir, vêm para torcer. É óbvio que quando o time perde, afasta um pouco o público, né? Mas o verdadeiro afiano sempre está aqui no estádio. E é um período que praticamente as crianças estão de férias na escola, então dá para trazer a criançada também para conhecer. Venham prestigiar sim, ok? Ferroviária. Está aí, portanto, com o apoio da Prefeitura do município de Araraquara e da Secretaria de Esportes e Lazer, a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior irá acontecer de 2 a 25 de janeiro. Este programa é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria de Comunicação, o SECOM. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados e também a você que acompanhou a história da Ferroviária na Copa São Paulo de Juniores.